de output, e o nosso output é para o Data Lake, então eu vou digitar aqui Data Lake. Eu quero o formato Parquet, então vou selecionar Parquet. Agora eu vou chamar Output Adventure Works OLTP. Esse é o nome do dataset. O Linked Service é o nosso Data Lake, já está configurado. Posso apontar para aquela mesma pasta lá. Apontar aqui para esse full load. E vou dar OK. Só que o que a gente precisa fazer? Aqui a gente está vendo as configurações do dataset e a gente precisa também colocar parâmetros nesse dataset. Por exemplo, aqui eu posso pegar até 2 parâmetros, tá? Vamos dizer que a gente quer criar uma regra bem simples, tá? Que o nome do nosso arquivo, ele vai ser o esquema e a tabela, só que em vez de ter o ponto, isso ia dar erro, a gente vai colocar um underline. Então vamos fazer uma configuração para isso. Aqui eu tenho o esquema e aqui eu tenho o table. São 2 parâmetros que a gente está fazendo igual os outros parâmetros lá do dataset de input. Só que na hora de salvar o nome, ao invés de colocar algum nome fixo, eu vou colocar um nome dinâmico, porque a gente está reaproveitando esses parâmetros. E quando eu tenho os parâmetros configurados no dataset, a gente consegue criar funções lógicas com eles, ou a gente consegue criar regras com esses parâmetros. Por exemplo, eu posso dizer que o nome vai ser o esquema e também o table. E, cara, eu vou te dizer que leva um tempo para a gente aprender as expressões do Data Factory. Eu, hoje em dia, eu gosto de ir para o chat GPT e escrever. Estou usando o Data Factory, me ajude a escrever uma expressão disso, disso, disso. A gente vai pegando com o tempo, tá? Existe uma lista de todas essas expressões. Outra coisa que ajuda é ver esses functions aqui. E, por exemplo, eu quero usar um concat. Então eu vou colocar concat e o que eu vou concatenar? Eu vou concatenar o dataset schema e também o dataset table e ainda eu vou concatenar a palavra parquet, ou seja, ponto parquet. Então o que você está vendo aqui é uma função, uma expressão na verdade, que vai concatenar o parâmetro schema e o parâmetro table. E eu ainda falei que eu ia colocar um underline no meio, né? Então, ou seja, eu preciso colocar aqui também esse underline, tá? Então aí sim eu vou ter o schema underline table.parquet. Coloquei isso aqui, fiz a minha configuração. Agora, quando eu vou selecionar esse dataset aqui, como Output Adventure Works, o LTP, ele vai me pedir de novo esse esquema e table, tá? Ou seja, eu posso copiar daqui, colar aqui, e vamos ver. Se a gente executar isso aqui, eu ainda posso colocar um nome como Employee Department History. Legal. Agora, se eu debugar isso aqui, table is required. Ah, tá. O que aconteceu? Ah, tá. Beleza. Olha só. Vou te dizer o que aconteceu aqui de erro, tá? A gente tentou, e foi um erro meu. Então, só para eu te explicar. A gente fez a configuração correta aqui, só que ele falou, o dataset, ele não tem nenhuma tabela configurada. Daí, tipo, pô, como assim? Ó, vou tentar rodar. Ele vai dizer, table is required. E ele tá dizendo, por quê? Daí ele me levou lá para a configuração do dataset e a gente queria usar os parâmetros aqui, né? Só que eu não configurei os parâmetros. Eles existem aqui, mas eu não usei eles. O que eu tenho que fazer? Aqui eu vou colocar o parâmetro schema e aqui eu vou colocar o parâmetro table. Agora sim, quando eu passo
esses dois parâmetros, o parâmetro schema ele vai ser usado aqui e o parâmetro table ele vai ser usado aqui. Agora sim, quando eu executar a minha pipeline, o erro vai sumir, tá? Então, eu estou vendo aqui que eu vou executar agora essa atividade. Vou tirar um pouco o zoom aqui. E a ideia é que quando isso aqui execute, eu vou ver que vai surgir um novo arquivo lá no meu Data Lake, porque é o padrão aqui, é o que a gente está decidindo fazer. Eu vi que já deu sucesso. Vamos abrir aqui o Data Lake. E eu vejo que vai surgir um arquivo novo, tá? Inclusive, a nomenclatura começou a mudar. Beleza? Então, só para a gente manter um padrão, vamos refazer esse department aqui, tá? E olha só, se eu quero refazer esse department aqui, eu posso copiar e colar essa atividade. Só que agora, a gente quer, ao invés do Employee Department History, a gente quer esse department aqui. Então, eu posso copiar só esse department e eu vou substituir, ó, a fonte agora, aqui que tá, ó, aqui que tá. Eu vou mudar só isso aqui, ó, só o nome da tabela. E no meu sync também, ó, eu vou mudar só o nome, o esquema se manteve o mesmo. O mapping eu não preciso fazer, até porque se eu já tivesse feito, ia dar erro, porque ele ia estar com a configuração de outra tabela, então ele ia chorar aqui, ele ia dizer que tá errado, daí a gente precisa limpar, tá? Nesse caso eu não preciso declarar, agora eu vou executar. Quando eu executo isso aqui, cada atividade vai ser executada com as suas configurações e a gente vai ver resultados diferentes. Só para vocês acreditarem em mim, a gente já pode